Olá, eu sou a Márcia Oliveira, doutora em Ciências da Saúde e fisioterapeuta pélvica, trabalho no Espaço Íntimo Fisioterapia e hoje vamos falar um pouquinho sobre as queixas na intimidade. Quais são as queixas que a gente mais escuta aqui das nossas clientes, né? Falta de prazer, falta de interesse sexual, falta de libido, dor, dificuldade de penetração, falta de vontade de procurar o parceiro, baixo desejo, depende da maneira, cada uma se expressa de uma forma. Mas o que mais a gente vem percebendo ao longo dos anos, ao longo da nossa trajetória no nosso trabalho, é que o que realmente tem feito muita diferença é a questão do autoconhecimento. Isso a gente já tem ouvido falar com mais intensidade da importância da mulher conhecer a região íntima, dela saber quais são as partes que compõem a região pélvica, na parte da intimidade dela, como é que funciona cada orifício, para que serve a intimidade, para que serve essa região denominada vulva, como é que ela é, se tem diferença, se ela é igual em todo mundo, como é que ela é. O que a gente percebe também é que criou-se uma padronização de beleza, que se acredita que existe um padrão que é do mercado erótico, né? Que existe uma vulva mais gordinha, ou mais redondinha, ou mais fechadinha, um pequeno lábio bem menor, talvez, e uma vulva mais fechada. Esse padrão que foi instituído, ele não é uma realidade. É só a gente olhar em volta e a gente vai perceber que as pessoas são diferentes em vários aspectos. Que uma pessoa com um shape, um corpo um pouco mais volumoso, ou totalmente volumoso, ou muito magra, ou magra normal, ou dentro de um padrão nem gordo nem magro, ela deixa de ser feia ou bonita. O mesmo acontece por qualquer parte do nosso corpo. É claro que existe esse apelo do mercado erótico, dessa parte da publicidade, e que não é o que a gente está falando de mundo real. Então, o autoconhecimento, ele já quebra muito essa condição de que sou normal. Isso já não existe. Ele só vai exatamente para fortalecer aquilo que você tem. E quando a gente conhece, é como um atleta. O atleta, ele faz coisas excepcionais, coisas maravilhosas, porque ele tem um autoconhecimento muito grande do corpo dele, do movimento que ele tem que exercer, da acrobacia, do ato. Ele se especializa no corpo dele. Isso faz com que o atleta seja muito bom na modalidade dele. E o mesmo acontece com a nossa sexualidade. Quando a gente desenvolve um conceito de conhecer o que a gente tem, a gente amadurece. Então, se você consegue fazer o exercício de fechar os olhos e visualizar mentalmente a sua região íntima, bom, então você já pode dizer para mim assim que você conhece ela. Agora, se você tem alguma dificuldade de imaginar ela, ou você tem aquela sensação de se você tiver que tocar ela, se sentir nervoso, é como colocar uma lente no olho ou manipular algo que a gente tem que tocar dentro da vista, um cílio, alguma coisa assim. A sensação é de nervoso, né? Quando você tem que tocar a sua região íntima, talvez mereça você explorar ela. E até se você acha que conhece ela muito bem mesmo, você fecha os olhos, imagina ela e você sabe que você toca, tem facilidade para estimular ela, vale a pena estar sempre observando ela, olhando, percebendo se você consegue realizar alguns movimentos com ela. Todos esses aspectos são importantes para a gente se conhecer melhor, né? Saber imaginar ela, saber visualizar a nossa musculatura se movimentar, conhecer as partes que compõem a região íntima. Toda nossa consulta, todo o nosso trabalho com a nossa cliente em fisioterapia na sexualidade, a gente começa com um trabalho de responsabilidade dupla.
E isso a gente está divulgando através desse contato do nosso vídeo para que você que estiver aonde estiver possa fazer sozinha. Já que eu começo no consultório com a minha cliente essa responsabilidade dupla, você pode fazer em casa. Então, a técnica da responsabilidade dupla é a gente pegar o espelho junto com a nossa cliente e fazer uma avaliação em dupla. Então, a gente mostra a ela toda a região da região vulvar e aí começa dando nomes às partes e função às partes, porque não é uma aula de anatomia, mas é uma aula de função. Então a gente demonstra as dobras de pele, que são os grandes lábios. Elas são uma região aonde altamente sensível. Por quê? Porque se a nossa pele ela já é uma área muito sensível, que é o nosso maior órgão do corpo, imagina uma região que tem várias dobras de pele. Então, os grandes lábios são compostos por dobras de pele e gordura, que são responsáveis pelo amortecimento no ato sexual. Algumas mulheres querem diminuir essa gordura porque acham que está gordinha e podem achar esteticamente feio. E essa gordura ela é boa para servir de amortecimento, é uma almofadinha no sexo. Mulheres que têm dor, às vezes, durante o contato sexual, colocam uma toalhinha para melhorar esse contato, esse atrito, porque não tem muita dessa gordura. E isso interfere, com certeza, porque a natureza fez essa condição de dobras de pele e gordura para servir de amortecimento e de sensibilidade. Os pequenos lábios, que em algumas mulheres se projetam para fora dos grandes lábios e não são tão pequenos como denomina, né, a norma anatômica. Eles também são tecidos altamente vascularizados, passam bastante vasos sanguíneos aqui também passam nos grandes lábios. E são também partes de pele, aonde se você pegar os seus pequenos lábios, você vai perceber um alto grau de sensibilidade. Eu vou pular o clitóris um pouquinho e vou para uma região que eu gosto muito de falar, que é uma região que compreende entre o clitóris e a vagina, tá? Que é uma região onde a gente tem se tocada. Se você tocar e prestar atenção nela, você vai perceber como se tivesse uns grãozinhos de arroz assim quebrados, né? São as glândulas de Skene, onde que em algumas mulheres já se percebe a liberação de um líquido ejaculatório. Então, essas glândulas que estão ali, elas são responsáveis pela produção desse líquido. Vou voltar para o clitóris. Esse botão, essa proeminência que a gente visualiza aqui no topo da vulva, tá? Se projeta logo para o topo, é o clitóris, que pode ser ou não coberto pelo seu capuz clitoriano, é uma pele que o recobre, é uma área altamente sensível, ele se projeta lá para dentro do osso que a gente tem lá na pelve, extensões dele, e outra extensão para dentro do canal vaginal. Ele é altamente sensível, tem o dobro de terminações nervosas da glande peniana, apesar de ter 1/3 do tamanho de um pênis, né? A parte que a gente vê externamente não é só o clitóris, ele é muito maior internamente. E ele tem essa quantidade enorme de sensibilidade. Somos o único animal ainda descrito no planeta, temos um órgão exclusivamente sexual, nós mulheres, que é o clitóris. Ele apresenta até o momento apenas a função de prazer na mulher. E o introito vaginal, aonde logo na entrada tem as glândulas de Bartholin, que são responsáveis pela lubrificação. E a gente, num outro vídeo, vai falar a diferença entre disfunção de excitação e disfunção de lubrificação, que são coisas diferentes. A gente tem uma região que compreende entre a vagina e o ânus e o orifício anal. A região íntima da mulher, tá? Ela tem a função de excreção de urina e fezes, tem a função de reprodução, tá? E também tem a função
do ato sexual, do prazer. A partir do momento que a gente conhece, que a gente consegue até fechar os olhos e agora eu vou desenhar, agora eu vou reproduzir a minha vulva, eu vou fazer uns rabiscos para reproduzir, a gente já começa a entender um pouco melhor. A técnica do espelho, essa técnica da dupla avaliação, a gente pede para a cliente contrair a vagina dela, para ela relaxar, para ela fazer uma força de expelir um pouquinho uma coisa para fora e para ela observar os movimentos que acontecem, para que todas as vezes que a gente pedir exercício em casa, ela tenha uma percepção visual do exercício e depois uma percepção sensorial também do exercício. Tá? Ela perceber como é que funciona a musculatura dela, o grau de força, a contração exata, a forma exata de contrair. E aí sim a gente começa um outro tipo de trabalho. A gente começa um trabalho, seja para trabalhar disfunção sexual, a gente começa um trabalho para trabalhar a questão da libido, a gente começa um outro trabalho para avaliar, para trabalhar pompoarismo, força, flacidez vaginal, recuperação pós-parto, são uma série de coisas diferentes. Mas no primeiro momento, e o que a gente quer passar, e a ideia é exatamente isso, do autoconhecimento. O autoconhecimento é a ferramenta que você tem à sua disposição em casa, coloca um espelhinho na tampa do vaso sanitário, fecha a tampa, coloca um espelhinho ali, coloca uma perna de cada lado do vaso, abre a sua região íntima e observa. Olha a cor, observa o degradê da pele, observa todos esses aspectos que são provavelmente todos normais. A uretra, que é o orifíciozinho por onde sai o xixi, nesse com o espelhinho, com as pernas abertas, ele fica entre a vagina e o clitóris. Às vezes você não vai conseguir ver esse buraquinho ali, mas é perfeitamente natural isso. Às vezes você consegue visualizar o buraquinho, às vezes você não consegue visualizar. Não é essa a maior preocupação que você deve ter, tá? Mas é entender, olhar a sua vagina, olhar seu clitóris, olhar e entender como é que funciona, o que cada parte é, tá? Perceber sua vagina contraindo, seu ânus contraindo, e aí a gente começa um novo trabalho, um novo ciclo, porque a gente começa com uma mulher que se empoderou do próprio corpo, que é dona do corpo dela. Gostou dessas informações? Achou que a gente pode melhorar essa qualidade de trabalho? Dá pra gente um feedback, uma crítica, uma sugestão. Acompanhe as nossas redes sociais, pode ser por aqui, pelo YouTube, ou pelo Instagram, pelo Facebook, pelo próprio site do Espaço Íntimo. Se cadastra lá e dá pra gente o retorno do nosso trabalho. Obrigada para quem assistiu o vídeo aqui até o final e até a próxima.